Sim, emagrecimento depende de déficit calórico. Sofrer, comer o mínimo possível, cortar tudo que gosta e viver cansado o tempo inteiro. Só que déficit calórico, na verdade, não é isso. O problema é que a maioria não entende isso ou entende da forma errada. Déficit calórico significa consumir menos energia do que o seu corpo gasta. O problema é que existe uma diferença enorme entre um déficit calórico sustentável e um déficit agressivo. E é exatamente aí que a maioria falha. Porque a pessoa começa motivada, de repente corta tudo de uma vez, faz dieta extremamente restritiva, aí treina pesado todos os dias, aguenta ali alguns dias no sofrimento e depois perde o controle e exagera totalmente. É porque ela é fraca? Não. É porque o corpo reage, o corpo dá sinais. Quanto mais extremo você tenta ser, mais difícil vai ficar de você sustentar depois. E tem outro problema que quase ninguém percebe. A qualidade dos alimentos influencia muito a facilidade ou a dificuldade de manter esse déficit calórico. Por exemplo, alimentos ultraprocessados. Eles são feitos para estimular o cérebro o tempo inteiro. Muito açúcar, gordura, sal, a diferença de textura, o sabor intenso juntos. O problema é que eles geram pouca saciedade e fazem você querer continuar comendo mesmo sem ter fome de verdade. E é por isso que às vezes a pessoa come um pacote inteiro de biscoito ou salgadinho muito rápido, mas dificilmente faria isso comendo arroz, feijão ou carne, por exemplo. Outro ponto importante é a densidade calórica dos alimentos. Existem alimentos que ocupam muito espaço no estômago com poucas calorias, e outros têm muitas calorias em pequenos volumes de comida. Por exemplo, um hambúrguer com refrigerante. Ele pode ter muito mais calorias do que um prato enorme de comida, com arroz, feijão, legumes e proteína, por exemplo. Só que o prato de comida gera muito mais saciedade. E é aí que muita gente acha que está comendo pouco, vendo pouca comida num prato. Mas, na verdade, ela está consumindo alimentos realmente calóricos para sua manutenção. A proteína, ela também é fundamental para o emagrecimento, porque ela aumenta a saciedade, ajuda na manutenção da massa muscular e reduz a fome ao longo do dia. Quando a alimentação ela tem pouca proteína, a fome normalmente aparece mais rápido e o controle alimentar fica muito mais difícil de acontecer. E falando em fome, muita gente acredita que sentir fome o tempo inteiro significa que a dieta está funcionando. Mas na verdade não deveria ser assim. Existe uma diferença entre leve fome em alguns momentos e viver em sofrimento constante. Quando a fome fica extrema, o cérebro começa a aumentar ainda mais o desejo por alimentos altamente calóricos. Outro fator que quase ninguém presta atenção é a palatabilidade. Palatabilidade é quando um alimento é hiperestimulante para o cérebro. Quanto mais saboroso, crocante, doce, gorduroso e intenso é um alimento, maior é a tendência de se perder o controle da quantidade. E a indústria sabe exatamente como fazer isso. Não é falta de força de vontade. Muitas vezes é um alimento, um ambiente alimentar criado para fazer você consumir mais sem perceber. E também existem os líquidos calóricos. Esse talvez seja um dos maiores sabotadores do emagrecimento, porque as calorias líquidas normalmente elas geram pouquíssima saciedade. A pessoa pode tomar refrigerante, suco, bebida alcoólica, café, milkshake, extremamente calóricos e ainda continuar com fome. Ou seja, é, consome muitas calorias sem sentir realmente o que comeu. E quando você junta tudo isso ao longo do dia, essas calorias, você percebe que o emagrecimento não depende só apenas de comer menos. Depende de conseguir manter esse processo sem destruir sua saúde mental e a sua rotina. Porque o melhor plano alimentar não é o mais radical, não é o mais sofrido e também não é o mais perfeito. É aquele que você consegue repetir constantemente. Resultado real vem da constância, da repetição, das decisões simples repetidas durante muito tempo. O maior erro de quem tenta emagrecer seja acreditar que você precisa sofrer para conseguir isso, quando na verdade o que transforma o corpo é aquilo que você realmente consegue sustentar. Se esse vídeo serviu para você, curte, comenta e compartilha.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai ajudar muito no crescimento.